E aí, 10 questões de processo penal que você não pode se dar ao luxo de errar, beleza? Vamos lá. A respeito da ação penal, julgue o item a seguir. O Ministério Público detém privativamente a legitimidade para propor ação penal pública, ainda que a proposição seja condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. E aí, isso aqui está certo ou está errado? Para você responder essa questão, você tem que estar ligado nos artigos 24 e artigo 257 do CPP, beleza? Vamos ver esses artigos? Primeiro aqui, ó, nós estamos aqui no artigo 257, beleza? Aí diz o que o artigo 257? Ao Ministério Público cabe. O que cabe ao Ministério Público? Cabe ao Ministério Público promover privativamente. Ó, cuidado com esse privativamente aqui que os caras podem sacanear com essa palavrinha aqui. Então, ó, ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública. O Ministério Público é ação penal pública. Ó, Ministério Público, ação penal pública. Viu como rima? Então, ação penal pública na forma estabelecida neste código e tem mais aqui, ó, e fiscalizar a execução da lei. Também cabe ao Ministério Público fiscalizar a execução da lei. Não esquece esses dois itens. Agora vamos ao artigo 24, direto para o artigo 24. Então estamos aqui no artigo 24, ó. Nos crimes de ação pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público, beleza? Mas, olha aqui, ó, mas dependerá, cuidado com isso, dependerá quando a lei o exigir, tá? Ó, a lei tem que exigir, detalhe aqui, a lei tem que exigir de requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, beleza? Ó, então, voltando aqui a questão, né? Voltando a nossa questãozinha aqui, ela está correta, está certa, beleza? Nos termos do artigo 24 e 257. Anota aí esse artigo 254 e 257, mas vamos à próxima questão. Ao Ministério Público compete de acordo com o artigo 257, olha aqui, ó, artigo 257, tá? Do CPP, fiscalizar a execução da lei e promover privativamente a ação penal. Promover privativamente a ação penal. Que ação penal? Ação penal aqui que compete, cadê? Ao Ministério Público. Então, qual ação penal que compete ao Ministério Público promover privativamente? Hein? Público, Ministério Público, é ação penal o quê? Ação penal. E aí, gente? Ação penal pública, pública incondicionada e manifestar-se como custos legis nas ações penais públicas condicionadas, privada quando houver representação da vítima, pública condicionada e manifestar-se como custos legis nas ações penais públicas incondicionadas, pública e quando houver representação da vítima, promover em seu nome a ação penal privada. E aí, artigo 257, vamos dar uma olhadinha no artigo 257 para a gente relembrar. Vamos ao artigo, José. Então, de volta aqui ao artigo 257, ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública. Ok, ação penal pública, beleza? Não esqueça disso. E fiscalizar a execução da lei. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Letra A é a resposta correta nos termos do artigo 257. Próxima questão, José. O juiz poderá exercer jurisdição no processo em que parente colateral de terceiro grau for parte no feito. E aí? O juiz pode. Isso aqui, ó. Terceiro grau, lembra dessa palavrinha que a gente já falou nos outros vídeos, ó. Terceiro grau.
Hein? A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. E aí? Certo ou errado? Você está em dúvida, né, nisso aqui, né? Mas vamos à próxima. O Corréu, no mesmo processo, poderá intervir como assistente do Ministério Público. O Corréu, no mesmo processo, poderá intervir como assistente do Ministério Público. E aí? E aí? D. As partes poderão intervir na nomeação do perito. Pode ou não pode? Da decisão que não admitir o assistente do Ministério Público, cabe apelação. Questãozinha chata, hein? E aí? E aí, José? Responda. Responda se você souber. Vamos lá, ó. Esse daqui, tá? Está errado, tá, gente? É errada nos termos do artigo, ó. Você vai lá no artigo 252 do CPP. Está errada. E o artigo 252 diz exatamente o seguinte: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 4, pula para o inciso 4, ó. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, essa questão aqui está errada, tá? Não pode. Porque aqui está dizendo que poderá. Aqui, ó, não pode, tá? Vamos à letra B. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Então, aqui, para você responder isso aqui, você teria que ir até o artigo que você vai ficar decoreba nele, artigo 261. Vamos lá, artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Agora presta atenção no parágrafo único, que ninguém lê parágrafo. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Então, esta questão aqui está correta, está corretíssima, questão correta, tá? Parágrafo único do artigo 261. Agora vamos ver as próximas, porque que não estão corretas. O Corréu, no mesmo processo, poderá intervir como assistente do Ministério Público. Então, você só saberá que isso aqui está certo se você for até o artigo 270. Se você for até o artigo 270, nossa, pus uma cruzinha aqui, peraí, gente. Deixa eu colocar uma letrinha bonita. Artigo, deixa eu ver aqui, artigo 270, tá? Diz o artigo 270. O Corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. O Corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Aqui está dizendo que o Corréu, no mesmo processo, poderá. Aqui faltou um não. Agora vamos para a letra D. Letra D. As partes poderão intervir na nomeação do perito. Para você responder isso aqui, gente, ó, você tem que saber o artigo 276. Artigo 276, que diz o seguinte: as partes não. Cadê aqui? As partes poderão, aqui também é não, ó. Não poderão, tá? As partes não poderão intervir na nomeação do perito, beleza? Agora vamos à letra E de doido. Da decisão que não admitir o assistente do Ministério Público, cabe apelação. Da decisão que não admitir o assistente do Ministério Público, cabe apelação. Você só responderia isso aqui, ó, se você soubesse o artigo aqui. Esse artigo aqui é o artigo 273, tá? Tudo do CPP, 273, que diz o seguinte, põe na tela aí o artigo 273. Do despacho que admitir ou não o assistente, não
não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Aqui, ó, da decisão que admitir, tá? Aqui, ó, a decisão que admitir, aqui, a decisão que não admitir, a decisão que não, aqui, ó, colocou que não, tá? Tiro não. Da decisão que admitir o assistente do Ministério Público, não caberá recurso, não cabe apelação, não cabe recurso. Beleza? Olha só quantos artigos aqui, numa questãozinha, uma simples questão, você tinha que saber todos esses artigos aqui. Olha, os caras são sacana, né? Antigamente o pessoal achava que é só mudar uma vírgulazinha do mesmo, quando muda só uma vírgula do mesmo artigo, aí beleza. Agora quando ele pediu aqui um artigo, 2 artigos, 3 artigos, 4, 5 artigos, você tem que saber tudo, tá vendo? Você acha que é só dar uma lidinha? Não é só dar uma lidinha não, gente, é estudar de verdade, beleza? Próxima questão. Vamos lá, ó. Nos termos do artigo 257 do CPP, cabe ao Ministério Público. Primeiro, deixa eu falar aqui que você já viu esse 257, né? Você já vai decorar esse 257, ó. Cabe ao Ministério Público promover privativamente, você lembra dessa palavra aqui, privativamente, a ação penal pública. A gente lembra disso aqui na forma estabelecida no CPP. Até aqui a gente sabe, você sabe, não diga que você não sabe, que você sabe. 2. Buscar a condenação dos indiciados em inquérito policial. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Tira isso da sua vida. Não. Risca isso. E fiscalizar a execução da lei? Fiscalizar a execução da lei? Certo. 1 e 3 estão certos nos termos do artigo 257. Quer dar uma olhadinha no artigo 257? Põe aí, José. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida nesse Código. Inciso 2. E fiscalizar, né, a execução da lei. Tá bom? Ó, relembramos o artigo 257, então a alternativa correta aqui vai ser, cadê a 1 e a 3? 1 e 3, onde é que tá? Aqui, ó. Letra C. Certa. Tá bom? Letra C. Próxima questão, questão 80, vamos lá. É função do Ministério Público no processo penal promover ação penal pública condicionada e incondicionada? Promover ação penal privada se a vítima não o fizer no prazo legal? Promover apenas a ação penal pública incondicionada? Desistir da ação penal em curso quando não houver interesse público? Promover o andamento da ação penal no caso de inércia do juiz. Então, quem sabe aqui, para quem sabe, beleza. Para quem não sabe, é o seguinte, vamos aos detalhes. Você lembra eu acho que a primeira ou a segunda questão, que a gente voltou ao artigo, lembra, artigo 24. Agora vamos lá, o artigo 24, para você relembrar. Ó. Nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, ó, essa alternativa aqui é a alternativa correta nos termos do artigo 257 e do artigo 24. Letra B. Por que a letra B não está correta? Porque aqui está dizendo a função do Ministério Público promover ação penal privada se a vítima não fizer no prazo legal. Olha, se a vítima não fizer no prazo legal, ela vai perder o direito de promover a ação. Então, tá errado. Geralmente são 6 meses. Se você não promover a ação em 6 meses, você não poderá mais, tá? Letra C. Promover apenas a ação penal pública incondicionada? Promover apenas a ação penal pública incondicionada? Não, a gente viu que o artigo 24 fala que promover a ação penal pública condicionada e incondicionada. D. Desistir da ação penal em curso quando não houver interesse público. Então, isso aqui tá riscado lá no artigo 42 do CPP. Artigo 42 diz o seguinte:
O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal nos termos do artigo 42 do CPP. E a letra E, promover a ação. A letra E, promover o andamento da ação penal no caso de inércia do juiz. Totalmente fora de cogitação, gente. Isso aqui não tem fundamento nenhum, tá? Então não tem fundamento. Correta mesmo a letra A. Beleza? Vamos. Próxima questão. Vamos à próxima questão. Com relação ao assistente no processo penal, é incorreto. Olha, parece bobeira que a gente fala assim, ó, cuidado com essas palavras incorretas. Eu já errei questão em concurso que você vai naquele embalo que eu sei tudo e termina não sabendo nada. Então, ó, cuidado, tá? Letra A. O CORREL, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Letra B. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Ao assistente não será permitido propor meios de prova nem requerer perguntas às testemunhas. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. A gente viu isso agora há pouco. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Para você responder aqui, para saber se a letra está certa ou não, a gente já viu isso aqui, que era aquele artigo 270, que diz o seguinte, o artigo 270. O CORREL no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Tá vendo que eu já estava confundindo? Tá certo aqui. Essa questão tá certa. A gente está procurando a incorreta. Essa questão está certa. Ó, o jumento aqui, né? Tá certa. O assistente será admitido quando não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Esse daqui, ó, está de acordo com o artigo 269. Artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado que se achar. Então, está correta também a letra B. A letra C. Artigo 271, que diz o seguinte: ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Então, ó, você viu aqui a fundamentação do 271. Então, aqui está errado. O assistente poderá sim. Ele poderá. Beleza? Letra D, ó. Letra D, a fundamentação da letra D você vai encontrar ainda lá no artigo 273. Que diz o seguinte, artigo 273. Do despacho que admitir... Então, tá correto. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Eu tô meio grog assim, gente, que já são 3h55 da manhã, tá? Aqui, ó, cadê? Não dá pra ver não, né? 3h55 da manhã. Por isso que às vezes eu leio e não entendo. Mas aqui está correto aqui também, tá? Com base no artigo 273. Letra E. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Se é errada a letra C, isso aqui está certo, então, mas o fundamento está onde? É bom saber o fundamento para você dar uma olhadinha lá, né? O artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Beleza? Ó, quantos artigos isso aqui, ó? Foi na sequência, ó. Artigo 270... 269, 270, 271, 272, 273. Olha só, tem que saber tudo. Não adianta saber nada. Não adianta saber nada, como diria o poeta. Tem que saber tudo. Vamos à próxima questão. Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar um recado rapidinho. Se você chegou até aqui, é porque você
curtiu o vídeo, certo? Então, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, rapaz. E fique à vontade para deixar seu comentário. Mas não xinga a gente não, né, pô? São 3h40, 3h56 da manhã, a gente fazendo um vídeo trabalhoso e tal, e você xingar a gente é chato, né? Então, vamos ao que interessa, que é a próxima questão. Vamos lá, próxima questão. Determina o artigo 261. O artigo 261, você já está cansado de saber o artigo 261, mas vamos aqui para você, né, para a gente ver alguma coisa aqui, ó. Nenhum acusado, com exceção do foragido, será processado ou julgado sem defensor. Salvo nos processos contravencionais e nos de rito sumaríssimo, nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor. Salvo nos casos de força maior, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Nenhum acusado, com exceção do réu, será processado ou julgado sem defensor. Você que está cansado de ver isso, porque você viu o artigo 261 com a gente já viu esse 261. E o que é que diz o artigo 261, gente? O que é que diz o artigo 261, pelo amor de Deus? O que é que diz? Diz o seguinte: nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Então, a alternativa correta aqui é a letra D, a alternativa correta. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Artigo... já está ali, mas eu vou colocar aqui, porque o vídeo é meu, eu faço o que eu quiser. 261, tá? Próxima questão. Uma das partes fundamentais da ação penal é o réu, que é aquele que figura no polo passivo do processo, na condição de suposto autor do fato. Sobre a figura do acusado e de seu defensor, é correto afirmar que, em virtude do direito ao silêncio, o réu pode se recusar a responder às perguntas do Ministério Público sobre os fatos, mas não as do magistrado. Sabe aquilo que se diz, o senhor tem o direito de permanecer calado? Basicamente isso aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Então, ele tem o direito, sim, de não responder nem ao Ministério Público e nem ao juiz. É o artigo 186, tá? Artigo 186. Letra B. Então, isso aqui está errado. A ampla defesa é um direito do réu, de modo que pode ele optar por não ser assistido por patrono particular ou defensor público, ainda que não seja ele próprio advogado. E aí, certo ou errado? Não, gente, isso aqui está errado, sabe por quê? Porque diz o artigo, ó, dá uma olhadinha depois no artigo 263. O artigo 263 diz o seguinte: se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Ó, essa habilitação aqui não é carteira de motorista não, tá? A habilitação é OAB. Então aqui está errado, tá? Não pode, cadê? De modo que pode ele optar por não ser assistido. Não, ele não pode optar por não ser assistido. Tem que ser assistido. Tem que ser assistido. É igual o Big Brother. Tem que ser assistido pelos tontos. Beleza? Agora vamos à letra C. Não existem causas de impedimento aplicável aos defensores. Não existe causas de impedimento. Sabe o artigo lá de impedimento e suspeição? Se você acha que sim, se você acha que não, veja o artigo 267. Põe aí na tela 267. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Letra D. Caso o advogado particular não tenha mais interesse em patrocinar o réu, será ele assistido pela defensoria, independentemente de ter interesse em indicar novo patrono. Eita! Lembra lá do 263 que a gente falou aqui em cima? Repete aí, José. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo, defender-se caso tenha habilitação. Então, que está totalmente errado. Só sobrou a letra E.
Mesmo o réu revel tem direito de ser patrocinado pela Defensoria Pública, caso não constitua advogado. E aí, qual o artigo que você lembra disso aqui? É o artigo... Então aqui é o artigo 261, que diz o quê? Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor, tá? Então esse aqui é o gabarito da questão. Mesmo que seja réu, tem direito de ser patrocinado pela Defensoria Pública, caso não constitua advogado. Artigo 261 do CPP. Cai bastante nesse 261. Vamos à próxima questão. Eu já estou morrendo de sono. Além do magistrado, diversas figuras são de grande relevância para o deslinde de uma ação penal, algumas exercendo funções fundamentais de acordo com o texto constitucional. Nesse contexto, pode-se citar como partes do processo, em sentido amplo, o Ministério Público, o acusado, o defensor, advogado, os assistentes de acusação e os funcionários da Justiça. Sobre o tema, é correto afirmar que... Vamos lá, o que é que tem aqui correto afirmar depois dessa ladainha toda? A presença do defensor, advogado, para todos os atos processuais é indispensável, exceto se o acusado estiver foragido. Ó, lembra lá do 261, exceto se for foragido? Né? Aqui é o 261, você lembra, né? O B. A impossibilidade de identificação do acusado por seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. E aí, certo ou errado isso aqui, hein? Tem gente que nunca ouviu falar nisso aqui, ó. Por que nunca ouviu falar? Porque você não viu o artigo... Você não viu o artigo 259, você só mexeu com 261. E o 259 diz o seguinte: a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física. Então, ó, artigo 259 faz com que essa questão aqui esteja correta. A letra B está correta. Então vamos às outras só para saber o que está errado. Letra C. Em que pese funcionários da Justiça como regra, as prescrições sobre a suspeição dos juízes não se estendem aos serventuários. Eita, como assim, rapaz? Tá doido, é? Tem coisa que não tem muita lógica, mas veja o artigo. Eu vou deixar os artigos aqui para você dar uma olhada. Eu vou ler, mas também é bom depois você dar uma olhada nos artigos. Nem olhar, copiar o artigo também, né, gente? Para fixar a coisa. Artigo 254, ó. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça, nos que lhes for aplicável. Artigo 274 deixa a letra C errada. Letra D. A letra D. O perito, ainda que nomeado e devidamente intimado, em caso de não comparecimento à audiência, não poderá ser conduzido. Olha, o perito, ainda que foi nomeado, intimado e não compareceu. Pô, é sacanagem, né? Foi nomeado, intimado, não compareceu, é sacanagem. Tem que ser chamado à força. Então a gente vai ver o que? O artigo 278. Artigo 278 que diz o quê? No caso de não comparecimento do perito sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Vai ter que ir na força, rapaz. Tá pensando o quê? Então, pode ir sim. Letra E. Ixi. Desculpa. Letra E. O assistente de acusação somente poderá ingressar no processo até o momento da apresentação da defesa prévia pelo acusado. O assistente de acusação somente poderá ingressar no processo até o momento da apresentação da defesa prévia pelo acusado. E aí, você sabe disso ou não sabe? Você sabe se você olhou o artigo 269. Se você não olhou o 269, você não sabe. Se você olhou, você sabe, porque o artigo 269 diz o seguinte: o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. E aqui fala o quê? O assistente de acusação somente, cuidado com essas palavrinhas, né, gente? Somente poderá ingressar até, esse somente aqui, ó, deixou a questão errada, porque diz que o assistente será admitido enquanto não passar
em julgado a sentença. Não transitou em julgado, ele pode receber o processo no estado em que se encontra. Beleza? Próxima questão. Para você completar, é negócio de quarta série, para você completar. Nenhum acusado, olha aqui uma coisa que eu vou te falar aqui bonitinho, ó, artigo 261, que você já sabe de cor e salteado. Você sabe de cor e salteado isso aqui, ó, artigo 261, diz o quê? Nenhum acusado, aí fala aqui, ó, com exceção do ausente ou foragido, com exceção, você lembra? Não é com exceção, né? Então, você já corta aqui, você já sabe isso aqui, a gente só, para quem não sabe de verdade. Com exceção do ausente, não tem exceção, cara. Não tem exceção. Letra C, ainda que ausente, artigo 261, ainda que ausente ou foragido, e aí, qual é o certo? C ou D, hein? Vamos ver relembrar o artigo 261, vamos. Nenhum acusado, ainda que ausente, olha, ainda que ausente, ou foragido será processado ou julgado sem defensor, aqui, ó. Letra D, porque ainda que ausente ou foragido. Aqui, letra C está incompleta, tá? Então, a letra D, correta nos termos do artigo 261, que você já está cansado de saber. Próxima questão. No que se refere ao direito processual penal, julgue os itens que se seguem. Quiser? Já deram as 10 questões? 10? Então, tá. Então, gente... Acabou o tempo, é só isso aqui, fica para a próxima, vamos marcar aqui, ó, até a próxima, tá? Até a próxima, já fizemos 10 questões, já são 4h15 da manhã, meu bebê acordou, é isso aí, gente, um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso, valeu, tchau, e caiu o microfone.